Como todo mundo acompanhou, a semana trouxe uma bomba, né? Que foi a morte do ministro do STF, Teori Zavascki. Imediatamente, com a morte do ministro, as redes sociais e a própria imprensa capitalista, golpista, se encheram de matérias, uns acusando diretamente que ele teria sido assassinado, embora ninguém sabe dizer por quem que ele foi assassinado. E outros pedindo uma investigação rigorosa da situação e tudo mais. Bom, logicamente que não cabe a gente aqui definir se houve um assassinato, se foi acidente, etc. e tal, mas simplesmente constatar o fato de que a suspeita generalizada introduz mais um elemento de crise na situação política, né? Se alguém conseguir comprovar que houve qualquer tipo de conspiração aí para matar o ministro, a situação no país ela tende a se transformar numa situação incendiária. Não sei se todo mundo viu, mas o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, pediu imediatamente, depois da notícia, que a Carmen Lúcia, presidente do STF, decretasse a intervenção militar no país. Quer dizer, contra o governo, acusando diretamente o governo Temer, né, de ter responsabilidade pelo assassinato do ministro. Quer dizer, a situação política que já era crítica ficou ainda mais crítica, ficou muito crítica, né? Nós temos analisado aí que existe uma crise institucional se aprofundando. Com esse fato, a crise institucional ela beira já uma crise generalizada, uma crise explosiva que poderia, inclusive, levar à derrubada do próprio governo, dependendo de como a situação se desenvolver. E comprova, né, essa declaração do Joaquim Barbosa, que talvez seja uma declaração se antecipando muito aos acontecimentos, ela comprova a tese que nós apresentamos aqui, de que a crise institucional tende a se desenvolver no sentido de uma intervenção militar, né? Se ela não for superada, se ela não for resolvida, a tendência à intervenção militar se acentua. A tendência à intervenção militar está plenamente colocada. Não é à toa, né, que um ex-membro do STF vem abertamente, explicitamente falar em intervenção militar. Quer dizer que isso daí já é cogitado por muita gente, né, que existe uma tensão muito grande no interior da burguesia com a possibilidade da perda de controle da situação política, com a crise institucional, né, a desmoralização política dos três poderes, a incapacidade do governo de efetivamente governar, a divisão interna na burguesia, tudo isso daí coloca o problema de que seria necessário ter um árbitro, né, que botasse ordem na casa, né? Uma coisa que acentua esse problema, passou um pouco despercebido com toda a crise que está acontecendo, mas é muito importante, é que o governo pediu, e já está em marcha, né, a intervenção das Forças Armadas nos presídios. Uma coisa que é um absurdo, né? Pedir a intervenção das Forças Armadas para controlar um presídio. Finalmente, o governo dispõe da Força Nacional de Segurança, dispõe de um aparato repressivo imenso, dispõe de organizações especiais dentro das polícias militares
e das polícias civis, por que eles chamariam as Forças Armadas? O chamado das Forças Armadas, evidentemente, é digamos assim, um anúncio, né, da possibilidade das próprias Forças Armadas atuarem em caso de descontrole. É uma preparação para a intervenção das Forças Armadas no cenário político. Né? Esse é o único significado. Hoje, nos jornais, os jornais mostravam a foto de vários caminhões militares, carros de combate e tal, entrando em Natal. Isso daí é uma coisa inusitada, né? A participação das Forças Armadas na garantia da ordem pública dentro do país, depois da ditadura militar. Bom, não é inusitado porque teve no Rio de Janeiro, numa época, uma intervenção, algumas pequenas intervenções militares, mas na escala em que está se dando hoje, é uma coisa inusitada. Né? Aparentemente, a ideia seria que as Forças Armadas colocassem a cidade de Natal sob estado de sítio para controlar uma situação explosiva que tem lá. Então vocês vejam que a combinação de elementos ela é uma combinação preocupante, né? Acentua as tendências repressivas do regime político e aumenta a crise e o descontrole, o que não está levando nesse momento a situação política para a esquerda, mas está levando a situação política para a direita. E por que está levando a situação política para a direita? Porque a esquerda não tem nenhuma alternativa. Não tem alternativa política. Nós vamos falar desse problema aqui, que é que a parte mais importante da esquerda adotou uma política de tipo de se integrar ao regime que foi estruturado pelos golpistas.